Hello, galera do YouTube! E aí, minha gente, como estamos? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu tô com dificuldade para onde eu devo olhar. Então, às vezes parece que eu tô olhando para um canto, mas eu tô olhando para o outro canto. Então, vou aprendendo, tá? Tenham paciência que eu vou aprendendo isso aos poucos. Mas quero cumprimentar para vocês. Seja bem-vindo aqui ao canal Rose com Propósito. A gente está iniciando esse empreendimento aqui, né? Vamos dizer, porque tem sido muito legal estar com vocês aqui. Já quero pedir para vocês, deixem o like, gente. Deixem o like. Tem 60 visualizações no último vídeo, mas pouquíssimos likes, então essa conta não bate. É muito importante que vocês deixem o like para mim nesse início aqui e durante toda a jornada aqui do YouTube, porque se vocês não deixarem o like, gente, o canal não é indicado para outras pessoas. Então deixa o like, comentem, dê um up aí se você não quer comentar, comentar nada, dá um up para que o YouTube entenda que você comentou e que isso é relevante para você, que o que eu falei aqui te edificou, somou alguma coisa na tua vida. Então vamos embora pro tema de hoje, gente. Vamos embora. Hoje eu quis gravar com vocês aqui pouco tempo, tá? Vou fazer esse vídeo no máximo 15 minutos, mas quero falar, hoje vai ser um devocional e ao mesmo tempo um bate-papo, porque é algo assim que eu tenho vivido, é algo que são minhas experiências. O canal Rose com Propósito vai trazer devocionais, vai trazer experiências minhas, vai trazer assuntos de empreendedorismo, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu faço, para que vocês acompanhem, para que de repente você que me visualiza aí se inspire. E é isso, tá? Então hoje eu quis trazer esse vídeo, esse tema. E eu escrevi aí que existe beleza nos processos, gente, nos processos que nós passamos. E eu quero trazer isso para você muita tranquilidade. Eu vou até falar assim mais devagar, porque eu falo muito rápido às vezes. Nos processos que nós passamos na vida, na nossa vida. Eu acredito que você que tá aí do outro lado, você já passou por algum processo, de repente tá passando por algum... para você, respeitando, né, todos aqueles que estão aqui me visualizando, sabendo que todos nós somos diferentes, né? Assim, no sentido de ser humano, para Deus nós somos todos iguais, mas como ser humano, cada um tem sua característica. Melhor, cada um tem uma forma de passar pelos momentos difíceis, né? Isso diz respeito a como que nós fomos criados, mas não vou entrar nesse assunto, tá, gente? Eu quero trazer aquilo que Deus colocou dentro do meu coração hoje para eu falar aqui no canal, né? Nós estamos aí... temos ouvido Deus falar conosco na nossa igreja, né? Aquilo que Deus tem falado conosco, que é para que nós façamos aquilo que Ele tem falado na sua palavra, que é pregar o evangelho, é falar da palavra de Deus. Então escrevi aqui, trouxe uma referência que Jesus falou com os discípulos em relações às dificuldades, às aflições, né, que nós iríamos passar dessa terra, né? Jesus nunca nos deixou enganado. Ele sempre, né, quando ele esteve na terra com os discípulos, quando ele conviveu nessa terra, ele veio aqui, ele morreu, ele nasceu, viveu na terra, né, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas durante o tempo que ele passou aqui, ele deixou claro para os discípulos isso, e ele deixa dito isso lá em João 16:33. Ele diz assim, que é uma passagem conhecida, mas que é bom a gente relembrar, né? A palavra, ela precisa ser lembrada, precisa ser sempre lembrada. Ele diz assim, João 16:36, Evangelho de João. Tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente já começa aí com uma orientação do Senhor, né? Que
durante os momentos difíceis, eu já passei por muitas coisas difíceis assim, né? Não vou entrar nisso aqui, não vou falar nada hoje, não vou testemunhar nada, só vou falar lá mais pra frente, eu vou pontuar uma experiência que eu tive, que uma pessoa me falou, me contou uma história uma vez e aquilo ficou na minha memória e Deus usou aquilo ali quando eu passei pelos momentos difíceis. Só vou falar sobre isso, mas mais lá pra frente, tá? Então, Jesus, ele nos deu essa orientação, né? Eu não sei, eu tô falando aqui, eu creio que vão vir, no último vídeo, vieram 60 pessoas aqui. E eu creio que vão vir mais pessoas aqui. Eu tenho orado por esse canal surgiu no meu coração, não do nada, né? Foi Deus que colocou esse desejo no meu coração. E eu tenho orado para que venham outras pessoas, né? Então, eu não sei quem é você. Então, por isso que eu te peço, se você... Deixe seu comentário aí para eu te conhecer, pra gente, né, construir uma relação, um relacionamento, né, aqui com as pessoas que estão aqui interagindo comigo no YouTube. Então, eu não sei quem é você, mas independente daquilo que você está vivendo, seja em qualquer área da sua vida, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na saúde, qualquer área que você estiver vivendo, Deus, ele nos orienta nos tempos de aflições a ter bom ânimo, né? Ele nos orienta. E aí, eu também quero deixar para vocês, e para que nós possamos entender que esse tempo, os momentos de aflições, os momentos difíceis que nós vivemos aqui, né? Muita gente, nesse tempo, tem muita gente com depressão. Eu já falei várias vezes das minhas experiências que eu já tive depressão, né? Um dia eu vou gravar um vídeo aqui contando toda a minha história, assim, como por que eu entrei em depressão. Depois eu entendi por que eu entrei em depressão. Mas se você quer saber um pouquinho, veja os vídeos anteriores, tá? Para que você veja aí um pouquinho da minha história. Mas nesse tempo em que nós passamos por essas dificuldades, Deus quer que nós entendamos que Ele está conosco nesse tempo, porque às vezes a gente se sente sozinho, né? Às vezes, durante os momentos em que a nossa alma está aflita, o nosso interior parece uma terra seca, né? Porque a gente passa por isso. Acredito que até a própria palavra diz que muitos irmãos estão passando por isso. Às vezes, de repente, você que me visualiza aí, você não conhece ainda a palavra, você não conhece a Cristo, né? E eu já quero te convidar, te motivar, te encorajar a ler a Bíblia, a ler a palavra, porque às vezes os momentos difíceis que nós passamos, eles são tão difíceis que nós não entendemos o que está acontecendo. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Quantas vezes você que me visualiza aí já se perguntou, tenho certeza, porque eu já me perguntei, não sou diferente de ninguém, por que eu estou passando por isso? Então é nesse tempo em que Deus, ele quer nos fazer entender a necessidade que nós temos de conhecer a Cristo, né? De conhecer a Deus. Então, se você não conhece, de novo, a Cristo, busque Ele. E a melhor maneira de buscar a Deus, de conhecer a Cristo, é lendo a palavra, né? Deus se manifesta a nós através da Bíblia, através da palavra revelada, através das Escrituras Sagradas. E esse tempo que nós passamos, esses momentos de dificuldade, eles cooperam para o nosso bem, né? Nós podemos lembrar aqui de várias passagens da Bíblia, né? Eu até anotei aqui Jó, né? Que ele falou assim, quando ele passou por todo aquele momento. Quem nunca ouviu falar de Jó, né, gente? Né? Eu, antes de conhecer a Cristo, eu vi as pessoas falando assim, nossa, esse tem muita paciência, né? Aí comparava a paciência de Jó, né? Porque Jó, existe esse jargão aí, não sei se ainda existe, né? Porque naquela época eu vivia muito com pessoas que não conheciam a Cristo, mas as pessoas falavam muito isso, né? Que esse tem paciência igual a paciência de Jó, né? Porque Jó passou por tantas coisas e foi paciente
e reclamou e murmurou, né, com Deus, porque era tão difícil a situação que ele estava vivendo ali, que leproso, perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua riqueza, né, tudo que ele tinha, ele era riquíssimo, e Deus permitiu que o diabo tentasse ele, e ele ficou num estado assim, naquele estado ali deplorável, mas depois, no final, ele diz, né, em Jó 42, no versículo 5, diz assim: antes eu te conhecia somente por ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus próprios olhos. Ele experimentou, né? Ele experimentou do amor de Deus, do favor de Deus quando ele foi restaurado, da graça de Deus, de ter cuidado dele, apesar de estar com lepra, apesar de ter perdido tudo, apesar de todas as coisas que ele viveu, Deus se manifestou para ele através da restauração, né? E de tantas outras formas, que daí você tem que ler lá todo o livro de Jó. Leia o livro de Jó. E em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que nós vivemos, sejam experiências boas ou experiências ruins, ao contrário do que diz aí, né, a teologia da prosperidade, que a nossa vida será uma vida boa, que nós não teremos, né, que é tudo, nada quebrado, nada, né, tem alguns dizeres aí, também não vou entrar nesse mérito, mas alguns dizeres aí que tudo vai acontecer, tudo bem, tudo vai, nada de ruim vai acontecer. Não, a verdade é que o verdadeiro evangelho como Jesus falou, no mundo tereis aflições, nós vamos passar assim, mas Deus usa até esses momentos difíceis para embelezar, né, aquilo que nós vamos nos transformar, porque quando nós somos transformados por Deus, nós ficamos mais parecidos com Cristo, né? Então, e por final, eu quero deixar uma experiência que eu tive, para não prolongar mais aqui, que já está em 9, já vai para 12 minutos esse vídeo. Quando eu trabalhava em hotel, eu tinha uma chefe e ela deu um treinamento para nós, né, para os funcionários do setor na época, e esse treinamento ela nos ensinou, e Deus falou através da boca dela, porque ela nos contou a história da águia, que a águia, quando chega um determinado tempo da vida da águia, a águia tem que tomar uma decisão, ou ela morre, ou ela sobe num pico mais alto que ela puder, né? A gente sabe que a águia voa alto, né? O voo da águia é muito alto, é uma das aves que voam mais alto. E lá ela já debilitada, né? Depois de uma certa idade, eu não sei, não tenho muita certeza, mas acho que é 40 anos, ela sobe e ela se esconde num pico de uma montanha e ela fica lá por um tempo, e durante aquele processo que ela tá passando ali, ela usa o bico velho, né, já velho de idade, arranca todas as penas velhas, aí depois com as unhas ela arranca, né, com as unhas e com o bico, eu não me lembro assim muito detalhado, mas com as unhas e com o bico, ela arranca tudo aquilo que é velho da vida dela, sabe? As penas, as unhas, e depois, por final, ela fica totalmente assim, sem nada, e por final, ela bate na parede até o bico velho cair. E isso fala muito daquilo que Deus nos transforma, daquilo que Deus faz em nós, né? Quando nós conhecemos a Cristo, né? Que nós nos despojamos do velho homem, e isso é uma jornada, né? Porque às vezes nós achamos que esse processo ele vai acontecer da noite pro dia, e não é, né? Não é. Isso leva tempo. Aí eu quero deixar para vocês Isaías 40:31 assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso fala do nosso processo nessa terra. Então, existe sim beleza no processo da vida.
nos processos difíceis existe beleza, porque Deus não olha como nós olhamos, Deus vê lá na frente, né? Deus vê além, né, daquilo que nós podemos ver. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo dessa semana. Eu tô querendo gravar um vídeo extra, mas vamos ver aí como é que vai ser a minha rotina, o meu cronograma aqui durante a semana, ver se eu consigo gravar um vídeo extra. Então é isso, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau!